Se eu compartilhar essa história, talvez vocês nunca mais olhem para certas pessoas da mesma forma. Sabe quando você acredita tanto em algo que entrega sua vida inteira, sua família, seus sonhos, tudo, só para descobrir que estava vivendo uma mentira? Uma mentira tão profunda que, quando você tenta falar a verdade, te chamam de louco, de rebelde, de possuído pelo demônio. Olá, meus queridos. Meu nome é Dona Clara, mas podem me chamar de Vovó Clara. Tenho 72 anos e nasci em Recife, Pernambuco, em 1952. Hoje, quero abrir meu coração e contar uma história que guardei por mais de 20 anos. É uma história sobre fé, sobre descobertas que doem na alma e sobre como, às vezes, as pessoas que dizem falar em nome de Deus são as que mais se afastam dele. Antes de começar, quero agradecer cada um que se inscreveu em nosso canal e dizer que falta só 5 seguidores pra gente bater nossa meta de 1000, meu bem. Cê acredita? Me dá essa força, se inscreve aí e chama mais um pra se inscrever também. E me conta uma coisa, de que cantinho do Brasil, ou do mundo, você tá me ouvindo? Eu fico toda boba lendo os comentários, viu? Deixa seu like, comenta aqui embaixo e bora fazer essa família crescer. Essa história começou quando eu tinha 35 anos, em 1987. Eu era testemunha de Jeová e acreditava ter encontrado a verdade absoluta, estar no povo escolhido de Deus. Mal sabia que, por trás das paredes do Salão do Reino, havia segredos que fariam meu mundo desabar. O mais irônico, fui expulsa por fazer exatamente o que eles pregavam, ler a Bíblia e buscar a verdade. Em 1972, 2 senhoras bateram na minha porta numa manhã de sábado. Eu tinha 20 anos, era recém-casada com José, meu primeiro namorado, um homem gentil que trabalhava numa fábrica de tecidos em Recife. Morávamos numa casinha simples no bairro de Boa Viagem, nosso cantinho, com cheiro de café fresquinho e sabonete Lux, que eu adorava. Quando aquelas mulheres, uma mais velha e outra da minha idade, perguntaram se eu queria conhecer a verdade sobre Deus, algo em mim se acendeu. Sempre fui muito espiritual, meus queridos. Minha mãe me criou católica, mas eu sentia um vazio, como se as respostas que me davam não bastassem. Elas se apresentavam como Irmã Ana e Irmã Lúcia. Ana, com seus 45 anos, tinha cabelos grisalhos presos num coque impecável, usava vestidos longos e sapatos fechados, mesmo no calor de Recife. Lúcia, jovem como eu, recém-casada, tinha um sorriso doce que me conquistou. Elas falavam com tanta convicção, explicando a Bíblia de um jeito tão claro, que eu pensava, como nunca me ensinaram isso antes. Começamos estudos bíblicos toda terça-feira, às 2 da tarde. Eu preparava um cafezinho, servia biscoitos caseiros e nos sentávamos à mesinha da sala, estudando livrinhos coloridos que elas traziam. José, no começo, ficou desconfiado, mas logo se juntou a nós. Ele era um homem simples, de poucas palavras, mas, quando as irmãs falavam do paraíso na terra, sem guerras, sem morte, sem dor, eu via seus olhos brilharem. Em 6 meses, já frequentávamos o Salão do Reino, uma casa grande adaptada no bairro da Madalena, com cheiro de piso encerado e livros novos. Havia umas 60 cadeiras alinhadas, um pequeno palco com um púlpito de madeira escura, paredes brancas decoradas com quadros da torre de vigia. Tudo impecável, silencioso, respeitoso. Foi lá que conheci a família que mudaria minha vida, os Silvas. O irmão Antônio Silva era ancião, um homem de uns 50 anos, alto, cabelo bem penteado, sempre de terno escuro, mesmo no calor úmido de Recife. Sua esposa, Irmã Teresa, era elegante, falava baixo, sempre sorridente, e seus 3 filhos pequenos eram exemplos de comportamento. Eles eram vistos como a família modelo da congregação. Antônio tinha uma autoridade natural. Quando falava nas reuniões, todos paravam para ouvir. Ele citava a Bíblia de cor, explicava profecias complexas com uma clareza que me impressionava. Eu pensava, esse homem é guiado pelo Espírito Santo. Nossa vida mudou completamente. Deixamos de comemorar aniversários, Natal, festas juninas. Carnaval era pecado. Cortamos contato com parentes que não aceitavam a verdade. Perdi amigas de infância que me chamavam de fanática. Mas, meus queridos, eu achava que estava tudo bem, porque acreditava estar no caminho certo. A organização me ensinava que o mundo era dominado por Satanás e que só as testemunhas de Jeová seriam salvas no Armagedon. Em 1973, após um ano de estudos, me batizei. Lembro como se fosse ontem.
Entrei numa piscina improvisada no salão de assembleias. Antônio me batizou, e, ao sair da água, senti-me renascida, certa de que agora pertencia ao povo de Deus. José se batizou 3 meses depois. Nossa rotina era intensa: reuniões às terças e quintas à noite, domingos de manhã, pregação de casa em casa aos sábados. Eu dedicava 20 horas por semana à organização e amava cada minuto, sentindo que servia a Jeová, salvando vidas ao levar a verdade às pessoas. Em 1975, quando a organização anunciou que o Armagedon estava próximo, vendi meu pequeno ateliê de costura para me dedicar totalmente à pregação. Para que juntar tesouros na terra se o fim estava tão perto? Muitos irmãos fizeram o mesmo. Algumas famílias até tiraram os filhos da escola. Mas 1975 passou, e nada aconteceu. A organização disse que houve um ajuste no entendimento. Alguns irmãos desanimaram, outros saíram, mas eu mantive a fé, pensando: Deus tem seus tempos, não os nossos. Aqui no Contos Perdidos da Vovó você vai ouvir histórias que doem, mas que também curam. Então já se inscreve, meu amor, e vem fazer parte da nossa família. Foram anos felizes, não vou mentir. Eu me sentia amada, protegida, parte de uma família mundial. Nas assembleias de distrito, encontrava irmãos de todo o Brasil, todos unidos pela mesma fé, tratando-se com carinho. Era emocionante cantar os cânticos, ouvir discursos que fortaleciam minha crença, assistir aos dramas bíblicos que traziam lições profundas. Tornei-me pioneira auxiliar, depois pioneira regular, dedicando 90 horas por mês à pregação. Dirigia estudos bíblicos, ajudava irmãs novas, limpava o salão do reino. Era respeitada, considerada exemplo de dedicação. Antônio me elogiava nas reuniões, dizendo que eu era uma irmã exemplar. José também progrediu, tornando-se servo ministerial e, depois, ancião. Estávamos no auge da nossa vida espiritual. Perdemos família, amigos, oportunidades, mas ganhamos uma família espiritual que parecia compensar tudo. Mas, meus queridos, as aparências enganam. Justamente quando me sentia mais segura na verdade, começaram as primeiras rachaduras. Em 1982, chegou à nossa congregação uma irmã chamada Joana, uma mulher de uns 40 anos que viera de Belo Horizonte para Recife. Ela era diferente, fazia perguntas que me incomodavam porque eu não sabia responder. Durante os estudos de asterisco a sentinela asterisco, ela questionava coisas que nunca me ocorreram. Por que só os 144.000 vão para o céu se Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas? Ou, por que a organização mudou tanto sobre 1914 se era uma revelação de Deus? Suas perguntas me faziam pensar, e isso me assustava. Fui ensinada a confiar na organização, a não questionar, a aceitar que a luz ficava mais brilhante com as mudanças. Mas as perguntas de Joana plantaram uma semente de dúvida no meu coração. Antônio notou que ela estava causando divisão. Começou a dar conselhos públicos sobre confiar na organização, não questionar os arranjos de Jeová. Joana foi marcada como má associação, e as irmãs foram orientadas a limitar o convívio com ela. Fiquei dividida, queria ser obediente, mas as perguntas dela faziam sentido. Comecei a prestar mais atenção nos estudos, a ler as referências bíblicas que Joana citava. Notei inconsistências que antes passavam despercebidas. A organização dizia ter a interpretação correta da Bíblia, mas percebi que muitos textos falavam direto ao coração, sem precisar de explicações. Jesus disse: "Vem a mim todos os que estão cansados." Por que isso precisava da organização? Outro sinal foi meu vizinho, seu Manuel, um homem bom, trabalhador, que tratava a esposa e os filhos com carinho. Quando ofereci um estudo bíblico, ele recusou gentilmente, dizendo que tinha sua fé e estava feliz. Segundo os ensinamentos, ele seria destruído no Armagedon. Mas como Deus destruiria alguém tão bom só por não ser testemunha de Jeová? Essas dúvidas cresciam como um fio que, ao ser puxado, desfaz o tecido. Tentei ignorá-las, confiar na organização. Afinal, me diziam: "Para onde mais você irá? Só nós temos a verdade." Em 1984, algo me marcou profundamente. Uma jovem da congregação, a irmã Mariana, de 19 anos, precisou de uma transfusão de sangue após um acidente de carro. Seus pais, seguindo os ensinamentos, proibiram o procedimento. Mariana morreu. No funeral, Antônio falou sobre sua fidelidade até a morte,
dizendo que ela ganhará a coroa da vida. Todos choravam, dizendo que ela estava no paraíso. Mas eu pensava, será que Deus queria que uma jovem de 19 anos morresse por recusar sangue? Jesus curou no sábado, quebrando a lei judaica, e disse que o sábado foi feito para o homem, não o contrário. O mesmo princípio não valeria para o sangue? Essas perguntas me atormentavam. Orei, pedi a Jeová para tirar essas dúvidas. Achava que era fraqueza minha, tentação de Satanás. Aumentei as horas de pregação, mergulhei na rotina da organização para não ter tempo de pensar. Mas a providência divina colocou algo no meu caminho que mudaria tudo. Em 1985, uma família chegou de Brasília, os Oliveiras. O irmão Pedro Oliveira era ancião, sua esposa, irmã Fátima, pioneira, e eles tinham uma filha adolescente, a Isabel. Pareciam perfeitos e logo se integraram. Pedro e Antônio se tornaram próximos, conversando horas após as reuniões, fazendo visitas pastorais juntos. Eu pensava, que bênção ter mais um ancião maduro. Mas notei coisas estranhas. Pedro pedia para fazer visitas pastorais sozinho com irmãs jovens, dizendo que tinha experiência para ajudar com problemas de juventude. Fátima concordava, dizendo que ele tinha um dom especial. Várias jovens começaram a ter estudos aprofundados com Pedro, sempre em lugares reservados, como a biblioteca do Salão do Reino ou a sala nos fundos da casa dele. A primeira a me procurar foi a irmã Beatriz, de 17 anos, que eu conhecia desde pequena. Ela chegou em casa chorando, dizendo que precisava conversar, mas tinha medo. Com dificuldade, contou que Pedro fazia coisas inapropriadas durante esses estudos. Fiquei gelada, meus queridos. Um ancião, servo de Jeová? Impossível. Mas Beatriz estava destruída, não inventaria algo assim. Ela deu detalhes que me deixaram com o coração apertado e uma raiva que nunca senti. Disse que precisávamos contar aos anciãos, mas ela me segurou, desesperada. Vovó Clara, por favor, não conte. Ele disse que, se eu falasse, seria expulsa por calúnia contra um ancião. Ninguém vai acreditar em mim, e vou perder minha família. Ali entendi a gravidade. Pedro não só abusava das meninas, mas usava a estrutura da organização para silenciá-las. E ele não era o único. Nos dias seguintes, outras jovens me procuraram. Raquel, Daniela, Fernanda. Todas com histórias parecidas, todas aterrorizadas, convencidas de que seriam punidas se falassem. Eu não dormia mais. Como isso era possível numa organização que se dizia pura, dirigida por Deus? Como homens que discursavam sobre moralidade podiam fazer coisas tão horríveis? Decidi agir. Não podia mais ficar calada, proteger a reputação da organização enquanto meninas sofriam. Resolvi falar com Antônio, contar tudo, exigir justiça. Na terça-feira seguinte, após a reunião, pedi para falar com ele em particular. Meu coração disparava, as mãos suavam. Sabia que o que diria mudaria tudo. Sentamos na biblioteca do Salão do Reino, aquela salinha cheia de publicações da torre de vigia. Antônio me olhou com seu jeito paternal e perguntou: "O que te incomoda, irmã Clara? Percebo que anda abatida." Respirei fundo e contei tudo: as meninas, os abusos de Pedro, o sofrimento delas. A cada palavra, o rosto de Antônio mudava. Surpresa, preocupação, depois uma expressão indecifrável. Quando terminei, houve um silêncio que pareceu eterno. Ele tamborilava os dedos na mesa, suspirava. Finalmente, disse: "Irmã Clara, essas são acusações graves. Tem certeza do que diz?" Confirmei, disse que as meninas estavam destruídas, que precisávamos protegê-las. Então, ele falou algo que me chocou. O irmão Pedro é um homem de Deus, um ancião exemplar. Às vezes, as jovens interpretam maus gestos de carinho paternal. Talvez seja isso. Não acreditei. Irmão Antônio, insisti, não foi interpretação errada. Foram coisas específicas, detalhadas, que elas nunca inventariam. Ele balançou a cabeça. Você sabe que não podemos aceitar acusações contra um ancião sem 2 ou 3 testemunhas, como diz em Timóteo. E precisamos proteger a reputação da organização. Entendi que ele não faria nada. Pior, ele se preocupava mais com a imagem da organização do que com as vítimas. Insisti, quase implorei, mas ele foi firme. Deixe isso passar, irmã. Ore a Jeová. Confie na organização. Se houver algo errado, Jeová resolverá no tempo dele.
Saí arrasada. Como um homem que eu respeitava tanto podia ser tão insensível? Nos dias seguintes, comecei a questionar tudo. Se a organização errava nisso, no que mais errava? Comecei a ler a Bíblia sem as publicações da Torre de Vigia, apenas a palavra pura. E minha vida virou de cabeça para baixo. Jesus falava de amor, perdão, liberdade. Paulo escrevia sobre a graça de Deus, que a salvação era um presente, não conquistado por obras. João dizia que Deus era amor, ponto final. Mas a organização ensinava que só seus membros seriam salvos, que a salvação dependia de pregação, reuniões, obediência total. Anotei essas diferenças num caderninho escondido no guarda-roupa. Cada versículo, sem o filtro da organização, revelava uma verdade distorcida ou escondida. Jesus disse: "Vem a mim todos os que estão cansados, não vem a organização." Paulo escreveu: "Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus." Mas a organização dizia que a salvação dependia de obras e obediência. Tentei compartilhar isso com José, mas ele ficou alarmado. "Clara, você está falando como apóstata. Isso é perigoso. Confie na organização, pare de questionar." Mas eu não conseguia parar. A Bíblia me libertava de conceitos que me prendiam há anos. Notei outras coisas estranhas. Antônio tinha um carro do ano, usava ternos caros, sua família viajava para lugares que nós, publicadores simples, nunca poderíamos pagar. Quando perguntei como ele conseguia, disseram que Jeová abençoava os fiéis. Descobri que ele recebia doações de irmãos gratos por seus conselhos e que algumas decisões dos anciãos eram influenciadas por quem doava mais. A teocracia, que eu achava guiada por Deus, era dirigida por homens com interesses humanos. Aqui no Contos Perdidos da Vovó você vai ouvir histórias que doem, mas que também curam. Então já se inscreve, meu amor, e vem fazer parte da nossa família. Pedro continuava suas visitas especiais. As meninas sofriam em silêncio, e eu me sentia sufocada por saber a verdade e não poder agir. Então, tomei uma decisão que mudou tudo. Numa quinta-feira, durante o estudo de asterisco a sentinela asterisco, sobre obediência à organização, levantei a mão. Quando me deram a palavra, disse: "Irmãos, já pensaram por que Jesus disse: não chamem ninguém de mestre na terra, pois um só é o vosso mestre, o Cristo? Porque chamamos a organização de mãe e a obedecemos como infalível." O silêncio foi ensurdecedor. Antônio me olhou chocado. Continuei: "Jesus disse que conheceríamos a árvore pelos frutos. Mas, quando vemos frutos ruins na organização, somos orientados a ignorar e confiar. Por quê?" Antônio me interrompeu: "Irmã Clara, isso não é apropriado. Conversamos depois." Mas eu prossegui: "Jesus disse que a verdade nos libertará. Se estamos na verdade, por que temos medo de perguntas? Por que tememos a própria Bíblia?" A reunião terminou em tensão. Muitos irmãos saíram sem me olhar. Outros me viam com pena, como se eu estivesse doente. Antônio pediu que eu e José ficássemos. Na conversa, ele disse: "Irmã Clara, você está sob influência demoníaca. Essas perguntas são de apóstatas. Pare imediatamente, ou será desassociada." José implorou que eu pedisse desculpas, mas algo em mim havia mudado. Eu provara a liberdade de conhecer Deus diretamente pela Bíblia, sem intermediários. "Irmão Antônio", respondi, "se a organização tem a verdade, por que teme minhas perguntas? Se está certa, não deveria me mostrar meu erro só com a Bíblia." Ele não respondeu, apenas disse que eu tinha uma semana para voltar ao juízo, ou enfrentaria uma comissão judicativa. Saí sabendo que minha vida como testemunha de Jeová acabaria. Mas, pela primeira vez em anos, senti-me livre. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. José mal falava comigo, dizendo que eu destruía nossa família, nossa reputação. Irmãos me evitavam na rua, sussurravam ao me ver. Alguns, como Joana, me procuraram discretamente, confessando suas próprias dúvidas. Mas foi a visita de Beatriz, a jovem que primeiro denunciou Pedro, que me deu força. Ela chegou chorando: "Vovó Clara, ele fez de novo." Me chamou para uma conversa sobre meu progresso espiritual e fez de novo. Disse que Jeová me castigaria se eu resistisse. Algo em mim explodiu. Não era mais sobre doutrina ou organização, mas sobre uma menina sendo abusada em nome de Deus. "Beatriz", disse, segurando suas mãos,
isso acaba hoje. Não importa o que aconteça comigo. Naquela noite, escrevi uma carta de 15 páginas, documentando os abusos de Pedro, a omissão de Antônio, as contradições doutrinárias. Fiz cópias para o corpo governante em Nova York, o Departamento de Serviço e outras congregações. Mas, antes de enviar, fiz uma última tentativa. No sábado, em vez de pregar, fui ao Salão do Reino, onde os anciãos se reuniam antes do serviço de campo. Entrei na sala, coloquei a carta na mesa e disse: Irmãos, vocês têm duas opções. Lidem com isso honestamente, protejam essas meninas e investiguem os abusos, ou envio esta carta para onde puder chegar. Pedro ficou pálido. Antônio, vermelho de raiva. O terceiro ancião, irmão Marcos, apenas balançou a cabeça. Irmã Clara, disse Antônio, com a voz tremendo, chantagem é pecado grave. Você ameaça servos de Jeová. Isso é apostasia. Respondi: chantagem? Estou pedindo justiça para meninas abusadas enquanto vocês fazem vista grossa. Pedro falou, com uma voz ameaçadora: você está brincando com fogo. Calúnia contra anciãos pode custar sua salvação. Calúnia? Retruquei. Tenho 5 meninas dispostas a testemunhar. Isso é a verdade. Marcos suspirou. Clara, mesmo que haja fundamento, não podemos destruir a confiança na organização por incidentes isolados. Incidentes isolados? Perguntei. Estamos falando de abuso sexual de menores. Como vocês dormem sabendo disso? Antônio bateu na mesa. Chega. Você está possuída por demônios. Será julgada amanhã à noite por apostasia. Peguei minha carta e olhei para aqueles homens que eu respeitara por anos. Naquele momento, vi quem eram, não servos de Deus, mas homens protegendo seus interesses. Vocês sabem o que é apostasia? Perguntei calmamente. É se afastar de Deus. Mas eu me aproximei dele ao ler sua palavra sem os filtros de vocês. Vocês é que se afastaram ao proteger abusadores e silenciar vítimas. Saí sabendo que não havia volta. À tarde, enviei as cartas. À noite, contei tudo a José. Ele ouviu em silêncio e disse: Clara, você destruiu nossa vida. Vamos perder tudo, nossa família espiritual, amigos, reputação. Por quê? Respondi: quando você vê uma criança sendo machucada e pode ajudar, você ajuda, mesmo que custe tudo. No domingo, enfrentei a comissão judicativa, com 3 anciãos de congregações vizinhas. Já haviam decidido meu destino. Perguntaram sobre minha atitude rebelde, minhas dúvidas, minha falta de submissão. Quando tentei falar dos abusos, me interromperam, dizendo que não era assunto para aquela reunião. O ancião presidente perguntou: Irmã Clara, você se arrepende de questionar a organização? Está disposta a parar de espalhar dúvidas e ser leal? Senti uma paz inesperada. Irmãos, não posso me arrepender de ler a Bíblia, de questionar injustiças, de proteger crianças. Se isso é apostasia, sou apóstata. A decisão foi unânime: desassociação por apostasia. Na quinta-feira, anunciaram: Clara Santos não é mais testemunha de Jeová. 15 anos da minha vida apagados numa frase. Mas, ao sair do Salão do Reino pela última vez, 5 meninas me esperavam. Beatriz, Raquel, Daniela, Fernanda e uma quinta, que eu não sabia que fora abusada. Todas choravam, agradecendo minha coragem. Vovó Clara, disse Beatriz, a senhora nos salvou. Depois que souberam que a senhora contaria tudo, Pedro parou. Ele até mudou de congregação. Naquele momento, soube que fizera o certo. Custou minha família espiritual, meu casamento, meus amigos, mas salvou 5 meninas. Os primeiros dias após a desassociação foram os mais difíceis. Quem nunca foi testemunha talvez não entenda, mas ser expulso é como morrer para todos que continuam na organização. José tentou aguentar por semanas, mas a pressão foi grande. Os anciãos o chamavam para conversas de encorajamento, sugerindo que sua espiritualidade estava em risco por estar casado comigo. Irmãos faziam visitas casuais, perguntando se ele não pensava em se separar para proteger sua posição. Um mês depois, ele disse: Clara, eu te amo, mas não posso mais. Ou você volta, pede perdão e para com essa rebeldia, ou nosso casamento acaba. Doeu como uma facada. 15 anos juntos, uma vida construída, sonhos compartilhados, destruídos por uma organização que dizia representar o Deus do amor. José,
Respondi: não posso fingir que não sei o que sei. Não posso compactuar com abusos e mentiras. Se você escolher a organização, vou entender, mas não mudarei. Ele fez as malas naquela noite. 22 anos juntos terminaram em 10 minutos. Perdi mais que o marido. Minha irmã, que era testemunha, passou a me ignorar. Perdi amigas de décadas. Perdi minha identidade social, minha rede de apoio. Financeiramente, foi devastador. Como pioneira, não tinha carreira ou qualificações. Aos 35 anos, estava sozinha, sem dinheiro, numa casinha que mal conseguia pagar. As noites eram o pior. Após 15 anos de uma rotina intensa, o vazio era sufocante. Não sabia o que fazer com meu tempo, como me relacionar com pessoas do mundo, como viver sem a organização. Houve momentos em que pensei em voltar, não por acreditar, mas pela solidão. E se eu estiver errada? Pensava. E se questionar for apostasia? E se eu perder minha salvação por orgulho? A Bíblia se tornou meu refúgio. Não a Bíblia da organização, mas a palavra pura de Deus, falando ao meu coração. Versículos como bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça ganharam novo significado. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou. Ele falava de situações como a minha. Comecei a frequentar uma pequena igreja evangélica no bairro, não para me converter, mas por precisar de comunhão cristã. A diferença era impressionante. As pessoas faziam perguntas, discutiam versículos, expressavam dúvidas sem medo. O pastor incentivava o questionamento, dizendo que Deus não teme nossas perguntas. Que contraste com o que vivi. Aos poucos, reconstruí minha vida. Fiz um curso de auxiliar de enfermagem e comecei a trabalhar num hospital, cuidando de pessoas, sentindo que servia a Deus de forma genuína, não batendo em portas, mas aliviando sofrimentos. As 5 meninas mantiveram contato secreto comigo, enviando cartas e recados por pessoas do mundo. Contavam como se curavam dos traumas. Beatriz, anos depois, saiu da organização. Veio me agradecer, chorando, por plantar a semente de coragem que ela precisava. Hoje, ela é uma mulher forte, mãe de 3 filhos, criados livres de manipulação religiosa. Quero fazer uma pausa para pedir: de onde vocês estão lendo essa história? Deixem nos comentários. Saber que minha voz chega longe aquece meu coração. Se essa história está tocando vocês, deixem um like para me incentivar a continuar. Reviver esses momentos é difícil, mas sei que pode ajudar quem passa por situações assim. 6 meses após minha expulsão, recebi uma carta anônima que me chocou. Era de uma testemunha ativa com acesso a informações internas. Confirmava que minhas cartas chegaram ao corpo governante, e uma investigação discreta foi aberta. O resultado? Pedro foi transferido para outra congregação, oficialmente por necessidades de circuito. Sem punição real, sem reconhecimento público do que fez, apenas um remanejamento para continuar suas ações longe dos olhos de quem o conhecia. Antônio recebeu uma repreensão privada por falta de tato, uma bronca que não afetou sua posição. Era o que eu esperava, mas doeu confirmar que a organização colocava sua imagem acima da proteção de crianças. A carta também dizia que minhas denúncias circularam entre testemunhas de várias congregações, despertando questionamentos. Minha expulsão não foi em vão. As sementes da verdade estavam plantadas, e Deus usava até meu sofrimento para libertar outros. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Alguns dias, eu acordava cheia de energia, sentindo a liberdade conquistada. Outros, a depressão me derrubava, e eu mal saía da cama. Foi quando conheci Dona Maria, uma vizinha evangélica de 60 anos que se tornou minha amiga e mentora. Ela nunca tentou me converter, apenas ouviu e apoiou. Filha, disse ela numa tarde em que eu chorava na sua cozinha, você passou por uma morte espiritual. Sua identidade, seus relacionamentos, sua visão de mundo foram destruídos. É normal se sentir perdida. Mas, após toda morte, vem o renascimento. Ela estava certa. Aos poucos, descobri quem eu era fora da organização. Gostava de música, algo restrito antes. Lia filosofia e psicologia, cozinhava pratos novos. Fiz amizades verdadeiras, baseadas em afinidade, não em crenças. Eram pessoas que me aceitavam com minhas feridas, dúvidas e defeitos, tão diferentes das amizades condicionais da organização. Meu trabalho no hospital mudou minha perspectiva.
Cuidando de doentes, presenciando nascimentos e mortes, aprendi sobre compaixão genuína, não aquela artificial para dar bom testemunho. Um caso me marcou. Um senhor de 80 anos, católico fervoroso, com câncer terminal. Pelos ensinamentos, ele seria destruído no Armagedon. Mas, convivendo com ele, vi um homem de fé genuína, bondoso, que tratava todos com amor. Uma noite, ele pediu que eu orasse com ele. Orando com um mundano católico, senti Deus mais presente do que em qualquer reunião do Salão do Reino. Entendi que a organização não tinha o monopólio de Deus. Ele estava em toda parte, nos corações de pessoas de todas as fés. Estudei a história das testemunhas de Jeová independentemente, lendo livros proibidos, documentos históricos, conversando com ex-testemunhas. Descobri profecias falsas, além de 1975, mudanças doutrinárias constantes, casos de abuso sexual encobertos globalmente, investimentos da organização em empresas de tabaco e armamentos, que ela condenava publicamente. Cada descoberta doía, confirmando que desperdicei 15 anos numa mentira, mas também me libertava, mostrando que sair foi a decisão certa. 2 anos após minha expulsão, uma jornalista investigativa me contatou, escrevendo sobre abusos nas testemunhas de Jeová. Aceitei participar, com a condição de que as 5 meninas fossem ouvidas, se quisessem. 3 aceitaram, anonimamente. A matéria, publicada num grande jornal, causou impacto. Pela primeira vez, o tema foi discutido publicamente no Brasil. Recebi centenas de cartas de pessoas com histórias parecidas. Mães que descobriram abusos, ex-testemunhas silenciadas, pessoas questionando com medo de falar. Entendi que Deus me chamava para um novo ministério, ajudar vítimas de abuso religioso a encontrar cura e liberdade. Comecei a participar de grupos de apoio, depois a coordená-los. Minha casa virou refúgio para ex-testemunhas expulsas, rejeitadas por suas famílias. Algumas ficavam semanas ou meses, reconstruindo suas vidas. Era um trabalho difícil, mas gratificante. Cada pessoa que se recuperava, cada família reunida, cada jovem que saía antes de desperdiçar décadas numa mentira dava sentido ao meu sofrimento. Estudei psicologia, especializando-me em trauma religioso. Minha fé, longe de diminuir, se fortaleceu. Pela primeira vez, tinha um relacionamento pessoal com Deus, sem intermediários. Orava diretamente, lia a Bíblia sem filtros, sentia sua presença sem reuniões ou rituais. 5 anos após minha expulsão, eu era enfermeira, coordenava 3 grupos de apoio e ajudara mais de 200 pessoas a reconstruir suas vidas. O trabalho no hospital me realizava. Cuidar de pessoas vulneráveis, oferecer conforto, ser instrumento de cura. Isso era servir a Deus genuinamente. Meus grupos de apoio cresceram, exigindo espaços maiores. Pessoas vinham de outros estados. Criamos uma rede informal de ex-testemunhas pelo Brasil. Foi assim que conheci Roberto, um ex-ancião de 45 anos que perderá esposa, filhos, tudo, mas mantinha uma fé inabalável. Nos tornamos amigos, unidos por experiências comuns. Ele me ajudou a organizar o trabalho de apoio, criando materiais educativos e técnicas de aconselhamento para trauma religioso. 2 anos depois, casamo-nos numa cerimônia simples, cercados por nossa nova família, unida não por doutrina, mas por amor. Com Roberto, fundamos uma ONG para ajudar vítimas de abuso religioso, de qualquer denominação. Nosso trabalho ganhou reconhecimento. Fui convidada para palestras em universidades, consultorias internacionais, testemunhos em casos judiciais. O momento mais marcante foi quando Beatriz, a jovem que denunciei os abusos, trouxe sua filha de 10 anos para me conhecer. Olhando aquela criança livre dos traumas que quase destruíram sua mãe, soube que tudo valeu a pena. As outras meninas reconstruíram suas vidas. Algumas saíram da organização, outras se protegeram melhor. Pedro, soube depois, continuou seus abusos, sendo transferido mais 2 vezes até ser preso, após uma mãe corajosa denunciá-lo. Antônio perdeu sua posição de ancião por desviar doações, mas não por permitir abusos. José se casou novamente dentro da organização, nunca retomando contato. Minha irmã, após 10 anos sem falar comigo, me procurou quando sua filha começou a questionar. Nos reconciliamos, num reencontro cheio de lágrimas. Hoje, aos 72 anos, vivo com propósito. Não prego mais de casa em casa, mas abro minha casa para acolher feridos. Não distribuo literaturas humanas, mas compartilho a palavra de Deus.
Minha fé é livre, pessoal, sem intermediários. Construí uma família verdadeira, que me ama por quem sou, não pelas minhas crenças. A organização me tirou 15 anos, meu casamento, relações familiares, mas Deus usou essas perdas para me dar liberdade e propósito. Em 2010, recebi uma ligação emocionante de Marina, filha de Daniela, uma das meninas que protegi. Daniela saíra da organização, tornará-se psicóloga e dedicava sua carreira a vítimas de abuso, inspirada por mim. Marina seguia o mesmo caminho. Casos assim se multiplicaram. Filhos de mulheres que ajudei, agora adultos, continuavam o trabalho de cura. Em 2015, escândalos globais sobre abusos nas testemunhas de Jeová vieram à tona. Fui procurada por jornalistas, como um da BBC, que perguntou: Dona Clara, você foi uma das primeiras a alertar sobre isso. Como se sente vendo suas denúncias confirmadas? Respondi: não sinto satisfação em estar certa sobre algo tão triste. Sinto dor pelas crianças que poderiam ter sido protegidas, mas esperança, porque a verdade está emergindo. Aos 65 anos, criei uma fundação oficial, com psicólogos e advogados especializados em abuso religioso. Desenvolvemos protocolos para diferentes traumas, manuais de alerta, cartilhas para familiares, programas de reinserção social. Em 2018, falei na ONU, em Genebra, sobre liberdade religiosa. Nenhuma doutrina justifica o sofrimento de inocentes, disse. Minha história virou caso de estudo em psicologia e direitos humanos. A tecnologia ajudou nossa missão. Criamos um site com recursos gratuitos, grupos online, webinários. Durante a pandemia de 2020, nossos grupos virtuais foram linha de vida para vítimas isoladas. Uma jovem, Ana, de 19 anos, testemunha de terceira geração, questionou ao ver os anciãos encobrirem violência doméstica. Vovó Clara, disse ela numa videochamada, sua história me mostrou que não estou louca. Mas tenho medo de perder tudo. Expliquei. Coragem é fazer o certo, mesmo com medo. Você não perde uma família verdadeira, descobre quem te ama de verdade. Ana saiu, formou-se em direito e hoje ajuda outras vítimas. Em 2022, nossa fundação completou 20 anos. Celebramos com nossa família expandida, ex-testemunhas, ex-membros de outras religiões, familiares reconciliados. Roberto disse: quando conheci Clara, éramos náufragos. Hoje, vemos uma sala cheia de pessoas livres. Deus transforma até nossos piores momentos em bênçãos. Fizemos um momento de silêncio pelas vítimas que não salvamos, mas celebramos as vitórias, leis aprovadas, mudanças em políticas religiosas, abusadores responsabilizados. O trabalho continua, mas hoje há uma rede de proteção que não existia. Tudo começou com uma mulher de 35 anos que se recusou a silenciar diante do abuso. Hoje, aos 72 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada por perdas, mas também por vitórias que nunca imaginei. Cada ruga no meu rosto conta uma história de luta, cada cabelo branco é testemunha de noites em claro, orando por força para continuar. Quando saí da organização, pensei que minha vida havia acabado. Mas Deus tinha outros planos. Ele pegou minhas lágrimas e as transformou em rios de esperança para outros. Ele pegou minhas cicatrizes e as usou para curar corações partidos. Às vezes, acordo de madrugada e penso nas meninas que salvei, nas centenas de pessoas que ajudei a encontrar liberdade. Penso na Beatriz, na Ana, na Marina, e meu coração se enche de gratidão. Penso no José, no Antônio, no Pedro, e oro por eles, porque o perdão me libertou do ódio, mas não da responsabilidade de alertar outros. Minha casa em Recife continua aberta. Meu telefone toca com mensagens de pessoas que, como eu, descobriram que a verdade não pertence a nenhuma organização, mas a Deus. Minha fé, hoje, é como um rio calmo, não precisa de estruturas humanas para fluir, apenas de um coração aberto. E, enquanto eu tiver fôlego, continuarei sendo a vovó Clara, a mulher que escolheu a verdade, mesmo quando custou tudo, porque sei que, no final, a verdade sempre liberta. Agora me conta aqui nos comentários, o que mais te tocou nessa história? Foi a dor? A reviravolta? A coragem? E me diz também de onde você tá me ouvindo, viu? Essa vovó vai ficar toda boba lendo. Um beijo bem apertado, e até o próximo conto aqui no Contos Perdidos da Vovó.